Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, para a continuação da nossa série no livro de Romanos. Romanos, capítulo 6, leremos dos versos 1 até o 14. A palavra de Deus nos diz assim: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele, do pecado, deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem domínio, não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Eu começo, vocês terminam. Pau que nasce torto. Infelizmente, essa tem sido uma frase que nós de tanto ouvirmos, talvez não pronunciemos, porque ela é bem distante do que a palavra de Deus nos diz, sem a graça, obviamente, mas muitas vezes nós vivemos como se isso fosse verdade. O nosso século é marcado por uma palavra muito da moda chamada autenticidade. O mundo prega, grita aos nossos ouvidos: seja você mesmo. Se você quiser ser alguém livre, deve ouvir apenas o seu próprio coração e buscar internamente saber quem você é. Mudar por um padrão moral externo por conta de leis de outros, é perder a sua identidade, o mundo diz. É ser escravo, portanto, crie as suas leis. Seja você mesmo, ouça o seu coração. Autenticidade, o mundo prega. Mas a Bíblia afirma ao contrário. A verdadeira liberdade não é a ausência de parâmetros. A verdadeira liberdade não é a ausência de regras. A verdadeira liberdade não é a ausência de leis. A verdadeira liberdade é troca de senhor. É troca de senhorio. Essa é a verdadeira liberdade. É impossível o ser humano não ter um senhor. Algo será o seu senhor. Algo norteará a sua vida. A questão é quem ou o que. A liberdade cristã é uma troca de senhor. E trocar de senhor exige mudança. Portanto, essa frase não poderia estar mais errada. Pau que nasce torto pode ser endireitado pela graça do Senhor. Porque a graça do Senhor exige mudança. A verdadeira autenticidade
e está em imitar quem fomos criados para representar. Vou repetir. A verdadeira autenticidade não é fazer segundo as suas vontades, segundo as suas leis. Pelo contrário, a verdadeira autenticidade, nós somos quem realmente somos quando imitamos aquele a quem nascemos e fomos criados para imitar, para representar. Essa é a verdadeira autenticidade. Depois de Romanos 1 a 5, nós temos uma dúvida, tá? Acabamos de ler Romanos 6. Romanos 1 a 5 nos expôs a mensagem do Evangelho. Lembre-se disso. Capítulo 1 a 3 falou da condenação que o pecado nos traz. A partir do versículo 4 e 5, Paulo falou dos efeitos da justificação para nós. E agora, a partir do capítulo 6, Paulo abre uma nova sessão falando que a justificação deve levar à santificação, ao processo de se parecer com aquele que morreu em nosso lugar. Mas existe uma dúvida aqui. Depois desses 5 capítulos, Paulo, muito esperto, ele se coloca no lugar do seu leitor e faz a seguinte pergunta. Espere um minuto, Paulo. Deixa eu ver se eu entendi. Se for esse o caso, se for isso que você está pregando mesmo, se a salvação é puramente pela graça e não tem nada a ver como você vive, por que então não viver da maneira como você quiser? Por que não viver como você quer? Por que mudar? Por que esse tipo de mensagem mudaria alguém no final das contas? Parece-me, alguém poderia dizer, esta mensagem deixaria você exatamente onde você está. Uma mensagem de graça dessa, que Paulo pregou nos 5 primeiros capítulos, à primeira vista parece dizer para você, olha, você já foi perdoado, já não há mais condenação. Está tudo certo, está tudo garantido, então viva do jeito que você quiser. Mas Paulo responde já no primeiro versículo do capítulo 6. Devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Ele pergunta e ele responde, é claro que não. É óbvio que não. Já vimos até aqui em Romanos que Deus nos ama incondicionalmente, certo? Alguém tem dúvidas de que Deus nos ama sem condições? Deus não nos ama pela nossa justiça, pela nossa beleza, pela nossa habilidade, pela comparação que fazemos uns com os outros. Deus não nos ama por nada disso. Ele nos ama incondicionalmente. Mas amar incondicionalmente não significa que esse amor não quer nos mudar. O amor que Deus nos oferece incondicionalmente é o mesmo amor que não quer e não vai nos deixar na mesma condição. Ele nos ama suficientemente para não nos deixar do mesmo jeito. Talvez vocês já me escutaram, eu gosto muito de usar essa ilustração em casamentos. Mas num país em que era comum que homens pagassem dotes por sua noiva, e aí tinha um pai que tinha muitas filhas e uma delas, para aquela cultura, para aquele pai, era uma filha que nunca casaria, porque aos olhos deles ela era muito feia, ela era muito sem graça, ela não era apta ao serviço em casa, ela não tinha nenhuma habilidade que o pai pudesse imaginar que um dia alguém se interessaria por ela. Naquela região era comum que o maior dote a ser pago por uma noiva era de 8 vacas, era o maior dote a ser pago. E o menor eram 2 ratinhos. E um dia, para surpresa daquele pai, chega um viajante e diz, eu quero casar com a sua filha, essa daqui. E o pai fala, não, acho que você deve estar enganado. Eu falei, não, é essa mesmo. Eu falei, mas... Aí o pai nem quis falar muito para o cara não mudar de ideia. Ele diz, ok, então vamos lá, qual é o dote? E o pai já imaginava que seriam os 2 ratinhos. E o homem diz, para sua surpresa, 8 vacas. O pai então fica assustado, mas não quer contrariar aquele homem e então casa sua filha, que vai morar longe com aquele estrangeiro. Alguns anos se passam e aquele pai vai visitar a sua filha. E para sua surpresa, sua filha está linda, belíssima, super prestativa, super risonha e amorosa, de um jeito que ele nunca havia visto.
E ele, perplexo com aquilo, ele chega para aquele marido e pergunta: o que é que você fez com a minha filha? Ele olha para o seu sogro e diz: eu simplesmente a amei como uma mulher de 8 vacas. Um contato diário com um amor como esse faz com que sejamos cada vez mais parecidos com o valor que foi pago por nós. Jesus deu muito mais do que 8 vacas por mulheres muito mais feias que éramos nós, uma noiva horrível, horrível. Mas o contato com esse tipo de amor é um contato que nos santifica, é um contato que nos faz mais belos. A salvação é somente pela fé, é isso que Paulo tem falado até aqui. Mas Lutero falava: a salvação é somente pela fé, mas não é uma fé que vem só. Nunca é uma fé que vem só. Portanto, se já vimos as más notícias do Evangelho, no capítulo 1 a 3, condenação. Já vimos as boas notícias do Evangelho, capítulo 4 e 5, justificação. A partir do capítulo 6, 7 e 8, veremos o processo que chama santificação. Santificação nada mais é do que o processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Mais parecidos com aquele que entregou a sua vida por amor a nós. A separação do pecado, o redirecionamento para Deus. Na prática, assim como na posição, nós já estamos em Cristo, mas a prática precisa ser condizente com a nossa posição. Deus nos libertou do pecar, não para pecar. E embora a mudança seja absolutamente necessária para todos nós, muitas vezes nós apresentamos muitas justificativas para não mudar. Eu vou citar alguma delas e você veja se isso faz eco ao seu coração. Algumas das justificativas que usamos para não mudar, já que o texto está falando sobre mudança. Eu sou assim mesmo. Nasci assim. É o meu temperamento, essa é a que eu mais escuto. Pastor, é que é o meu temperamento. Eu sou colérico, sabe, pastor? Eu sou fleumático. Eu sou sanguíneo. Sou psicodélico. Meu pai era assim. Meu pai me criou desse jeito. Não, sabe, pastor, o problema, na verdade, é que é de família. Minha família fala alto, grita com todo mundo, xinga um ao outro. Pastor, na verdade, é que eu já tentei mudar, mas eu não consigo. Pastor, na verdade, o meu ponto é que eu não sou tão ruim assim. Acho que assim, não tem tanta necessidade de mudança. Tem gente pior, pastor. Olha para fora da igreja. Olha para dentro da igreja. Pastor, eu estou bem. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ou, o pior caso, não é da sua conta, cuida da sua vida. Bom, existem muitas desculpas, talvez muito além daquelas que eu enumerei aqui. E o que vamos ver nesse texto são 3 razões do porquê pau que nasce torto pode ser endireitado. A primeira razão é que em Cristo morremos para o pecado. A segunda razão é porque em Cristo ressuscitamos para a vida. E em terceiro, porque em Cristo podemos de fato mudar. Em primeiro lugar, em Cristo morremos para o pecado. Em segundo lugar, em Cristo ressuscitamos para a vida. E em terceiro lugar, em Cristo podemos ser mudados. Rapidamente, em primeiro lugar, em Cristo morremos para o pecado. Em que sentido aqui morremos para o pecado, esse texto nos fala? Em primeiro lugar, Paulo vem argumentando desde ali do capítulo 4 que morremos para a dívida que tínhamos. Somos justificados. Em segundo lugar, Paulo diz que nesse texto que lemos no versículo 6, no versículo 9, no versículo 12 e no versículo 14, Paulo alude à ideia de que morremos para o domínio do pecado. O pecado já não é mais nosso Senhor, o pecado já não mais nos domina. Portanto, não podemos falar que não conseguimos mais, como se o pecado ainda nos escravizasse. Aqueles que são filhos de Deus não têm essa realidade de serem chamados escravos do pecado, são libertos. Morrer para o pecado também significa que fomos batizados na morte de Cristo. Em outras palavras, somos unidos com Jesus na sua morte.
Quando Cristo morre, nós estamos morrendo com Ele. Agora, o que significa, não é estranha essa palavra, batizados na morte? O que significa que somos batizados na morte de Cristo? Bom, a melhor forma de explicar isso, eu acho que é um anel de casamento. O batismo é como um anel de casamento. Uma coisa é você se apaixonar por alguém. Outra coisa bem diferente é você dar a sua vida em comprometimento com aquela pessoa. Uma coisa é estar apaixonado, outra coisa é se comprometer em aliança. Isso é o anel. Isso é o batismo. O batismo não é um mero interesse por Jesus, não é um mero apaixonar-se por Jesus. O batismo é um compromisso. É uma aliança. E nesse sentido, então, quando somos batizados na morte de Cristo, está querendo dizer que somos unidos, comprometidos com todo o passado, com todo o futuro, com todo o presente de Jesus. Estamos unidos com Ele. A morte dele é a nossa morte, a vida dele é a nossa vida. Também, morrermos para o pecado significa que fomos sepultados com Ele na morte. A prova final de que o pecado de fato acabou, não tem mais domínio. Aquele que morre não tem domínio sobre quem vive. Fomos unidos com Ele na morte. Sabe o que é engraçado? Sabe essa palavra unidos que é usada aqui? É uma palavra que originalmente no grego ela apontava para horticultura. Ela apontava para a ideia de ser enxertados na raiz. Unido nessa língua era ser enxertado na raiz. A metáfora que Paulo está querendo usar aqui é que as nossas vidas foram inseridas nas raízes da própria vida de Cristo. Nós somos inseridos em Cristo na própria raiz, na própria essência de Cristo. O que isso significa? A gente pergunta. Vejamos o versículo 5. Estamos unidos ao passado e ao futuro de Jesus. O passado de Jesus agora é o nosso passado. O fator determinante em nosso relacionamento com Deus não é mais o nosso passado. E não é justamente isso que muitas vezes tem dificultado a nossa caminhada cristã? Às vezes ficarmos presos ao nosso passado, presos a algum pecado que fizemos lá atrás, e nós não conseguimos se desvencilhar deles. Mas ao estarmos unidos com Cristo, o nosso passado é o passado de Cristo. O nosso futuro é o futuro de Cristo. Estamos unidos na raiz com o próprio Deus encarnado. O Pai te ama e te aceita e se deleita em você e te vê como tendo toda a beleza, grandeza e glória como do próprio Filho. Ele vê você como livre da condenação, da culpa dos seus pecados. Portanto, quando dizemos se é tudo graça, então por que viver uma vida boa? Se é tudo pela graça, então por que obedecer a Deus? Paulo diz, se você diz isso, é porque você não tem a menor ideia do que aconteceu com você, tem? Você não acabou de receber um cartão grátis para sair simplesmente da prisão. Você não simplesmente teve a sua fiança paga. Se você acha que o evangelho é só isso, você não entendeu. Você não apenas recebeu um perdão, você está unido a tudo no passado de Cristo e a tudo no futuro de Cristo. Essas são as riquezas infinitas que temos no evangelho. Estar morto com Cristo significa que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Paulo diz isso algumas vezes nessa passagem que lemos. Quem morreu justificado está do pecado. Assunto encerrado. Bom, morremos, então, nesse primeiro ponto. Estamos vendo que morremos ao castigo da morte. Não há mais dívida. Morremos ao domínio do pecado. O pecado já não mais nos escraviza. Mas ainda existe a presença do pecado, com essa nós lutamos. Entendem? Uma coisa é o domínio do pecado, acabou. Outra coisa é a dívida do pecado, acabou. Mas existe a presença do pecado. E essa nós seremos libertos finalmente quando Jesus Cristo voltar. Mas o domínio? Mas a dívida foi paga. O domínio, as algemas do pecado foram quebradas. Mas lutamos ainda com a presença. Alguns textos que nos provam isso é Romanos
6, versículo 11, que diz, o versículo que lemos, da mesma forma, considerem-se mortos. Mas no versículo, alguns versículos antes, Paulo já disse que a morte de Cristo é a nossa morte. Ele diz, isso é uma realidade. Mas ao mesmo tempo ele diz, vocês precisam se considerar mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo. E essa é uma morte diária, momento após momento na experiência do cristão. Diária, todos os dias, é morrer para si mesmo. Lembra na liturgia do domingo passado, nós lemos Lucas 9, versículo 23, que diz, Jesus, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Jesus não disse, olha, carregue a sua cruz uma vez, no dia da sua conversão você decide e depois acabou. Jesus diz, é todo dia. É todo dia que você acorda, você toma a cruz, você se nega, você lembra que está morto em Cristo. Por isso Paulo diz nesse texto, considerem-se mortos. Lembre-se disso todos os dias, porque quando amanhece a gente acha que está vivo de novo. Para nós mesmos, para nossa própria vontade. Paulo diz, considerem-se mortos. Ainda Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 5, deixa isso até mais claro. Versículo 3 ele diz, pois vocês morreram para esta vida. Passado, vocês morreram já. Mas aí no versículo 5 ele diz, portanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Ele acabou de falar que vocês morreram, mas agora ele fala, façam morrer. É o que ele está dizendo aqui. Vocês morreram com Cristo, a morte de Cristo é a morte de vocês, mas se considerem desse jeito. Na luta contra o pecado, diga, eu morri para esse pecado. Eu morri para essa vida. Mas a gente não para na morte. E o ponto 2 fala de que em Cristo ressuscitamos para a vida. Para ser mais rápido, o versículo 5 fala sobre isso, versículo 8, 9, versículo 10 fala sobre isso. E um texto que não está aqui, mas também do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou, a nova vida teve início. Quem morre com Cristo também ressuscita ao terceiro dia. E a gente ressuscita para uma nova vida, para uma nova identidade. Nós somos novas criaturas. Então não é você dizer para o pecado, eu já morri para você, você não tem domínio sobre mim, essa dívida já foi paga, eu não carrego mais essa dívida. Mas ao mesmo tempo você tem que dizer, ao mesmo tempo eu fui ressuscitado para uma nova vida. Eu não devo apenas ficar recusando a velha vida, eu devo abraçar a nova, eu devo abraçar minha nova identidade, um novo comportamento, novos amores, novas paixões, novas práticas, novas rotinas e liturgias. Pela primeira vez na história, quando Cristo nos liberta, é que nós somos verdadeiramente livres para praticar a justiça. Antes nós não tínhamos opção. Antes o que fazíamos era apenas pecar. Até com as nossas as melhores atitudes, porque Paulo diz que se a gente não faz isso para a glória de Deus, estamos pecando. A gente pecava até quando a gente fazia uma coisa boa, mas com motivações erradas. Mas agora em Cristo, nós somos libertos para a justiça, porque ressuscitamos com Ele. Em terceiro lugar, em Cristo podemos ser mudados. E aqui o processo de mudança bíblica se torna muito mais vívido, real e claro para a gente. Então, se já vimos que em Cristo morremos para o pecado, se já vimos que em Cristo somos ressuscitados para uma vida justa, aqui do versículo 11 ao versículo 14, nós vemos que podemos caminhar num processo de mudança. E como? Versículo 11, em outras palavras, nos diz, considerem-se mortos ao pecado, mas vivo para Deus. Tudo precisa começar com uma consideração. Tudo precisa começar com um autoexame de falar, eu estou morto. Eu estou morto para o pecado. Eu preciso pensar sobre isso, eu preciso meditar sobre isso, eu preciso refletir sobre isso, eu preciso pregar a mim mesmo todos os dias sobre isso. Eu estou morto. Quando a tentação bater na nossa porta, diga, eu estou morto para isso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, o versículo 12 e o versículo 14. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é, não deixe o pecado reinar em vosso corpo.
Não haja como se você estivesse vivo ainda para o pecado. Não haja como se você tivesse algemas. Não diga como muitos ainda insistem em dizer: pastor, eu não consigo, como se algo maior, alguma força maior estivesse te aprisionando. Não está, em Cristo somos libertos, o pecado não tem domínio sobre nós. Temos tudo, é o que Pedro diz lá na sua segunda epístola, temos tudo o que precisamos para uma vida de piedade completa. No versículo 13, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: não ofereça os membros como instrumentos da iniquidade, mas como instrumentos de justiça. Você foi comprado por preço. É o que ele vai falar mais para frente. Então glorifique a Deus com o vosso corpo. Não ofereça os membros do seu corpo, os membros do corpo de Cristo, para injustiça, e sim como instrumentos de justiça. Eu não sou escravo do pecado, essa não é mais a minha identidade. Eu queria trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, ira no trânsito. Ao invés de continuarmos usando justificativas, ao invés de continuarmos dizendo que meu pai era assim, eu aprendi, ao invés de continuar dizendo é o meu temperamento, ao invés de continuar dizendo, pastor, você não sabe, o cara me fechou, ao invés de você continuar culpando o trânsito, ao invés de você continuar culpando tudo e todos, ao invés de continuar usando justificativas, o que o texto está nos convidando a fazer é dizer: eu morri para a ira no trânsito. Enquanto você está no volante, você segura o volante e diga: eu morri para a ira no trânsito. E portanto eu ofereço o meu corpo não para a ira, mas eu ofereço o meu corpo como membro de Deus. Eu não sou mais escravo da ira. Agora eu sou vivo em Cristo. Eu dirijo como um cristão. Também eu morri para a fofoca. Eu ofereço a minha língua não mais para a fofoca, mas para Deus. Eu não sou mais escravo da fofoca. Agora eu vivo como Cristo e eu falo como Cristo. Eu morri para a pornografia. Eu ofereço meus olhos não mais para a pornografia, mas para Deus, como instrumento de justiça. Não sou escravo mais dos meus desejos sexuais. Agora eu vivo para Cristo, que transformou os meus olhos. Eu morri para a vaidade. Eu ofereço meu corpo não mais para a vaidade, mas para Deus. Eu não sou mais escravo das aparências. Agora eu sou vivo para Cristo, que me deu a minha verdadeira identidade, que não vive de aparências. Com certeza você já ouviu falar do teólogo talvez um dos mais influentes na história do cristianismo após a Bíblia ter sido escrita, Santo Agostinho, no século IV. Para quem não conhece a história de Agostinho, ele viveu uma adolescência depravada. Ele tinha muitas dificuldades na área sexual. E posteriormente, depois da sua conversão, depois de ele encontrar em Cristo o sentido para a sua vida e ser liberto da dívida e do domínio sobre o pecado, certa vez uma antiga amante de Agostinho chega para ele e, tentando seduzi-lo, tentando reviver as experiências que havia vivido com Agostinho no passado, diz: oi Agostinho, sou eu. Depois de tantas investidas, depois de tantas tentativas, e Agostinho fingindo que a nem conhecia, ela disse: oi Agostinho, sou eu. Você não me reconheceu? E ele disse para ela: é claro que eu reconheci. Eu sei quem você é. Mas eu já não sou mais aquele. Aquele Agostinho morreu. Eu sei quem você é, mas você já não sabe quem eu sou. Deixa eu te perguntar, meu querido irmão. Aonde Deus quer mudar a sua vida hoje? Porque Ele quer. O Deus que deu a vida do seu Filho para nos salvar é o mesmo Deus que vai nos santificar, como Caio bem orou. Ele prometeu que vai terminar a boa obra. Então, aonde Ele está mexendo na sua vida agora? Meus irmãos, eu temo quando eu pergunto para alguém, ou quando eu mesmo sou questionado, sobre o que Deus está fazendo com a minha vida agora, em que área Ele tem me mudado e eu não tenho resposta.
Se eu não sei ao menos contra o que estou lutando, se eu não sei o que Deus está fazendo com a minha vida, se eu não estou me atentando a que áreas eu preciso me considerar morto, o que eu estou fazendo então? Por isso eu quero te perguntar, reflita hoje o que Deus tem feito em sua vida, o que Ele tem pedido para você entregar, mudar. Onde Deus quer produzir a imagem de Cristo em sua vida hoje. Que área? Deixa eu dizer uma coisa, o pecado não tem mais poder sobre o cristão. O pecado não tem mais poder sobre o cristão. O cristão precisa então renovar a sua mente da consciência da sua posição em Cristo e sua posse de Cristo. Nós somos posse dele para acionar, para ligar o processo de santificação. O processo de santificação, ele acontece quando a gente entende que nós estamos em Cristo, unidos na sua morte e unidos na sua ressurreição. E então podemos nos entregar inteiramente, não como mais instrumentos de vergonha, mas instrumentos de justiça. O pecado não tem mais poder sobre o cristão. Deixa eu te contar uma história. A gente funciona bem com ilustrações. Eu sei que vocês vão ter muito mais facilidade de lembrar as ilustrações que eu usei aqui do que às vezes até o próprio texto que eu li. Martin Lloyd Jones, também um homem super importante para o cristianismo. Uma vez em uma de suas pregações ele usou uma ilustração fantástica. Ele disse que em uma certa cidade havia um grupo de opressores e haviam os oprimidos, haviam os escravos naquela cidade. E onde aqueles opressores estavam passando pela rua, eles tinham todo o direito de dizer para os escravos pararem o que eles estavam fazendo, para que eles os servissem, para que eles carregassem as suas compras, para que eles os levassem no colo quando eles estavam cansados, para que eles fizessem o que eles quisessem. E então, certa vez, um rei se levanta naquele país e aquele rei, ele coloca uma lei em que aqueles escravos já não mais seriam escravos. E eles seriam livres agora. E eles teriam os mesmos direitos do que aqueles opressores. Todos seriam iguais perante a lei. Já não haveria mais oprimidos, já não haveria mais escravidão. Era legal. Acabou. Ele decretou a escravidão, acabou. Mas muitas vezes, porque aqueles escravos ficaram habituados com a sua vida inteira a receber ordens daqueles opressores, muitas vezes eles se pegavam com a velha rotina. Eles se pegavam obedecendo novamente àqueles senhores, àqueles opressores. Mesmo havendo uma lei, mesmo sendo erradicada a escravidão no papel, na prática, eles continuavam agindo como se fossem escravos. No final das contas, Martin Lloyd Jones usa essa ilustração para falar, é por isso que ainda pecamos. É porque nós ainda não percebemos profundamente quem somos de verdade. Se entendêssemos que na nossa identidade não somos mais escravos do pecado, se na prática não voltássemos às velhas práticas de obediência aos nossos senhores antigos, aos nossos ídolos, a nossa vida seria muito diferente. Portanto, precisamos conscientes nos relembrar da nossa identidade. Somos filhos de Deus, não somos mais escravos, não precisamos mais obedecer os nossos desejos carnais, não precisamos ceder às tentações, por mais fortes que sejam. Você está morto para o pecado. Você está vivo para Deus, mas tem que se tratar como morto. E tem que se tratar como vivo para Deus. Essa é a sua posição. Se você é salvo por Jesus, você está morto para o pecado, mas se trate dessa maneira. Lembre-se que você não é mais escravo. Você tem que lembrar que quem você é. Você é um filho de Deus pelo sangue de Cristo. Deixa eu aplicar uma coisa aqui, eu nem tinha preparado isso, mas me veio à mente.
Meus irmãos, eu vou citar só esse exemplo, mas tem muitos outros pecados que levam o mesmo problema consigo. Geralmente pessoas que lutam contra o pecado da homossexualidade têm o péssimo hábito de se chamarem desse jeito. Eu sou homossexual. Não, meu querido, não faça isso. Se você é um filho de Deus, lavado e purificado pelo sangue de Jesus Cristo, você não é um homossexual. Você é um filho de Deus que luta contra a presença do homossexualismo. Não se defina desse jeito. Se você se define assim, se essa passa a ser a sua identidade, então você vai servir ao pecado como se ainda você fosse escravo dele. Isso já não define quem você é. Eu quero terminar com uma última ilustração. Eu li há um tempo atrás um filme, eu li há tempo atrás um livro que falava sobre um filme do qual eu não assisti ainda, embora eu esteja muito interessado há bastante tempo para assistir esse filme, ainda não consegui. Mas o filme chama Três Estações. E esse filme ele conta a história de um homem chamado Ray, que era um homem pobre. E esse homem era extremamente, loucamente apaixonado por uma mulher chamada Lan. Essa mulher era uma mulher muito bela, uma prostituta ali que morava próximo a ele. Esse homem era simplesmente fascinado por ela. O seu maior sonho era poder passar uma noite com aquela mulher, mas porque ele era muito pobre, ele não tinha dinheiro para isso. E a mulher, então, por sua vez, ela costumava-se a entregar-se na sua profissão de prostituição em hotéis luxuosos, os quais ela nunca passava a noite, porque após o seu programa ela era expulsa, ela era enxotada daquele ambiente do qual ela sonhava poder fazer parte. Ele sonhava um dia em tê-la, ela sonhava um dia em ter aquele luxo, em fazer parte daqueles hotéis caros que ela passava apenas um momento e era então depois enxotada. O sonho dela era passar uma noite, é se sentir pertencida àqueles locais. E então a história continua e aquele homem, ele por alguma forma ele ganha muito dinheiro. E após ele ganhar muito dinheiro, todo espectador daquele filme espera uma única coisa. Quando ele diz para aquela mulher, eu quero passar uma noite com você. E ele gasta todo o seu dinheiro para passar uma noite com aquela mulher naquele hotel, num quarto luxuoso. E então todo espectador imagina que o que eles vão ter é uma noite de sexo. Que eles vão ter essa experiência pela qual todo mundo imagina que aquele homem está pagando. E então, para surpresa de todos, ele apenas pagou aquele programa. Pagou para ser um hóspede num hotel caríssimo. Para assistir aquela mulher cair no sono. Num hotel, numa vida, num ambiente que ela tanto desejava. Para surpresa dela, de todos os espectadores, ele pede para ela, coloca ela como um hóspede real no mundo normal em que aquela mulher sonhava viver. E ele apenas pede a permissão para poder assisti-la pegar no sono. Lentamente, confortavelmente, aquela mulher adormece. E ao acordar pela manhã, aquele homem já não estava mais lá. Aquele homem não tinha exigido nada dela, exceto a chance de cumprir o seu desejo de pertencer àquele lugar. Vou repetir. Aquele homem não exigiu nada dela, a não ser a chance de fazê-la se sentir pertencente àquele lugar. Mas algo muda dentro dela. Ao acordar aquela manhã e ao perceber isso, ela descobre que não pode voltar ao seu emprego antigo.
ela descobre que não pode ser mais uma prostituta. Ela tinha experimentado pela primeira vez na sua vida alguém que não a usou, alguém que não usou o poder do dinheiro para usá-la, e sim para servi-la. Ela adquire uma nova noção da sua própria dignidade. Ela já não pode mais ser uma prostituta. Ela já não é mais a mesma pessoa. Ela mudou pela graça transformadora de um amor altruísta. Entende o que eu estou querendo dizer? Entende onde eu estou querendo chegar? Aquela prostituta mudou-se por experimentar a graça que vem de um amor altruísta. E o filme não cristão soube representar isso de maneira magnífica. Agora deixa eu te falar da coisa mais importante dessa mensagem. Cristo tinha todo o poder do mundo. Ele olha para nós e nos vê presos em coisas que pensamos que iriam nos libertar. Mas elas estão nos escravizando ainda mais. E o que ele faz? Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou e se tornou como um servo. Marcos 10, versículo 45 diz, Jesus dizendo, eu não vim para ser servido, mas servir e dar a minha vida em resgate por muitos. O que isso significa? Jesus deixou de lado as infinitudes da sua identidade, do seu ser. Não apenas o custo do seu dinheiro, mas ao custo de sua vida. Ele nos deu um quarto único. Um lugar onde nossos corações podem descansar. Na casa do seu Pai. Ele não nos levou para um hotel caro. Ele nos levou para o lugar do nosso repouso. Ele nos levou para o lugar do nosso verdadeiro conforto e segurança nos braços do Pai. Ele negou-se a si mesmo ao nos amar. Se aquela mulher foi transformada pelo conhecimento do amor altruísta, quanto mais nós seremos transformados, como Agostinho foi, ao dizer para aquela mulher, eu sei quem você é, mas eu já não sou mais aquele Agostinho. Se Agostinho foi transformado assim, se aquela prostituta foi transformada assim, o amor que nós recebemos hoje irá nos transformar assim. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos da ansiedade, não somos mais escravos do egoísmo, não somos mais escravos do isolacionismo. Por que não se oferecer ao único mestre, que ao invés de exigir sacrifício, ele se sacrifica por nós? Ele se ofereceu absolutamente. O quê? Entregar-se a sua carreira? Não seja maluco. Sua carreira nunca vai morrer por você. Sua carreira nunca vai se entregar por você. Sua carreira não vai, quando você não cumprir suas exigências, ter misericórdia de você. Ela vai te tomar tudo. Entregue-se a Jesus, o único mestre que se tornou servo para nos levar para o nosso verdadeiro lugar, para nos dar a nossa verdadeira identidade. Portanto, eu quero te convidar, enquanto cantamos essa música, repita isso ao seu coração. Seja lá com que você está lutando essa noite, eu já não sou mais esse. Eu já não sou mais escravo. Diga isso, cante isso, ore isso e se aproprie da sua identidade.